Oi, eu sou Júlia Soledade ou Júlia Soledarte. Se você não me conhece, eu pinto. Então fica aí o convite para você dar uma olhadinha nas redes sociais vizinhas. Tem os ensaios fotográficos que eu faço com as obras prontas. E aqui no YouTube, nos vídeos curtos, tem também alguns processos de eu pintando. E esse é meu canal no YouTube. A ideia desse canal é ser um espaço de trocas, de reflexão, de provocações, de questionamentos. Eu sou uma pessoa que sinto muito as coisas e eu penso muito também. Então, se você curte vídeos assim, pega uma água, pega um café e bora para a pauta do tema do vídeo de hoje, que vai ser aí um relato pessoal, como me identifiquei uma pessoa não binária, né? É um assunto que eu acredito que é pertinente, que é relevante, que tem muitas pessoas falando a respeito disso e eu acho é pouco. Eu quero ter um mundo bem colorido, com várias pessoas falando a respeito disso, para que seja cada vez mais difundido a diversidade. Então, começando aqui pelo meu relato pessoal, eu sempre fui uma menina com um trejeito de menino, né? Um trejeito de moleque, não gosto de falar moleque, mas enfim, muito estereotipada como aquela garota masculinizada, né? Aquela garota que andava sempre com os garotos. E quando eu perdi a minha mãe aos 10 anos de idade, essas minhas características ditas masculinas ficaram muito em evidência. Então eu passei a optar a me vestir com roupas masculinas, a comprar cuecas, a não querer me feminilizar, né? Eu passei aí pela identificação com o gênero masculino e eu não sabia como verbalizar isso para as pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu não tinha vontade mais de vestir itens femininos e me identificar como mulher. Foi uma época muito difícil para mim, porque não haviam pessoas falando a respeito deste assunto, não tinha a abertura que existe hoje, apesar ainda de existirem grandes e muitas dificuldades. Então, durante esse período, eu questionei muitas coisas dentro da minha pré-adolescência sozinha, né? O meu corpo feminino, os meus seios que eu tinha vontade de fazer a retirada, então eu apertava eles, eu não me sentia confortável, eu usava roupas largas, fazia um calor de 40, 50 graus e eu estava ali de moletom, do quanto que eu desejei internamente ter nascido homem por uma infinidade de questões que é muita coisa, né, pra gente trazer num vídeo só. Então eu vou passar meio que por cima e aos poucos eu vou trazendo essa pauta em diferentes formatos aqui pro canal, porque eu acredito que pode ajudar aí adolescentes, pré-adolescentes, crianças, por que não, né, adultos, jovens adultos que estão passando pelo mesmo ou que passaram pelo mesmo. Então, voltando para o objetivo aqui, né, da pauta, na época, não ter essas informações disponíveis era um caminho muito solitário de questionar a identidade de gênero. Então, eu comprava roupas, me vestia, mas ainda era identificada como mulher e eu não queria ser identificada como mulher, mas isso não podia ser dito, não podia ser falado, eu não entendia muito bem como me posicionar. E aí, hoje, com tudo que a gente tem disponível, eu consegui olhar para essa Júlia pré-adolescente, para essa Júlia cheia de questionamentos, de dúvidas, mágoas, anseios e identificar o que estava acontecendo. Eu era uma pré-adolescente não binária, né? Eu estava entendendo ali a minha não binaridade. E foi muito sofrido porque na minha cabeça eu tinha que escolher algo. Então, a partir do momento em que eu estava renegando a minha construção social, porque vamos entrar nesse tópico mais à frente, né? A questão do gênero é uma construção. A partir do momento em que eu estava optando por me masculinizar, eu estava renegando uma parte feminina minha
e eu entendia que por conta da minha bissexualidade, eu tinha que também gostar de mulher. Eu não poderia mais gostar de homem. E tudo isso era muito dolorido para mim, porque existiam momentos em que eu queria ser feminina e eu gostava também de meninos, então o quanto que essa dualidade dentro da minha cabeça foi uma prisão muito solitária. Então, que bom que hoje nós temos muitas pessoas compartilhando seus relatos aqui na internet, em outros canais, em outras mídias, porque eu acredito que isso acolhe pessoas que estão passando pelo mesmo, independente do momento de vida em que elas estão. Então, o que é a não binariedade, né? O não binário é um termo guarda-chuva para pessoas cuja identidade de gênero não se encaixa totalmente no masculino ou totalmente no feminino, que é o meu caso, né? Eu transito muito bem entre as duas identificações de gênero, então eu transito entre essa construção social de ambas as concepções, tanto masculino quanto feminino, né? A gente pode sentir-se fora, então, portanto, da lógica binária. Ah, eu sou mulher. Ah, eu sou homem. Eu não preciso me definir, né? Eu posso me identificar com ambos os gêneros. E tudo bem, não existe uma necessidade de você forçar, eu sou isso e renegar a outra parte. Você pode ser as duas coisas. Isso te torna uma pessoa não binária. Então, a não binariedade não é uma fase. Ali, naquele momento da minha pré-adolescência, eu estava me identificando como uma pessoa não binária, não tive acolhimento, não tive possibilidade de expressão. Todo mundo, inclusive pessoas, familiares, né? Uma fase, aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe. É de familiares que às vezes não compreendem, não acolhem, não têm acesso à informação que existe hoje. E no meu caso, passou porque eu entrei dentro da heteronormatividade compulsória. Até o momento em que eu comecei a consumir conteúdos a respeito, comecei ali olha só isso aqui, opa, eu me identifico com isso, meu Deus, nossa, olha esse relato, é muito parecido comigo, caramba, nossa, eu não preciso escolher ser uma coisa ou outra, caramba, que lucidez, eu posso ser feminina num dia e no outro dia querer estar completamente masculinizada, que bom, né? Então, na minha pré-adolescência, até mesmo na minha infância, porque criança não tem ainda essa construção do gênero, a gente que força as crianças a se identificarem, né? Então eu nem gosto de entrar na minha primeira infância porque eu estava sendo criança, né? Independente ali da roupa, da minha identificação e de como eu me sentisse mais confortável, a gente tem que dar liberdade para a criança ser o que ela quiser ser, né? Sem a gente forçar, não, vai usar só rosa, você é menina. Ah, não, você tem que usar só azul e vestir só calça e blusinha, camiseta. Isso não existe, né? A gente poder dar liberdade para a criança se vestir, se expressar da forma como ela quiser. Enfim. Então, a não binaridade é uma questão social que sempre esteve muito presente na minha vida e eu demorei a identificá-la como causa na minha construção de pessoa, né? Porque sempre permeei essas questões de sexualidade e gênero de uma maneira muito sozinha e interna, eu comigo mesma. Me questionei muitas vezes e esse lugar da dúvida, como eu falei, ele é dolorido, né? E então hoje eu entendo que é algo essencial para ser discutido e falado, porque é tudo uma questão de construção social. E o que isso significa? Como nós, crianças, somos forçados a vestir, a usar, a nos identificarmos, a gente condiciona rótulos sobre como devemos nos vestir, como devemos falar, como devemos nos identificar. Não sobra liberdade para manifestar aquilo que vem de dentro de verdade, né? Como
a criança se sente, como o pré-adolescente quer se vestir e se expressar, né? Essas regras de rosa e azul, menino e menina, são convenções e tudo que é socialmente construído pode e deve ser ressignificado. Então, que bom que a gente tem trazido esse assunto à tona aí, revisto algumas construções sociais e permitindo que crianças, pré-adolescentes, jovens adultos se manifestem da maneira como eles sentem que querem se manifestar, né? Então, onde eu estou hoje, eu sei que eu posso aceitar todas as minhas nuances e características, eu não preciso mais escolher um lado, eu não preciso ficar me definindo para os outros, defendendo o que eu sou para os outros. Então, eu me permito ser aí sem grandes cobranças externas, principalmente, né? E eu me permito transitar entre os gêneros sem culpa alguma. Então eu tenho a sorte hoje de ter um companheiro, né, que me entende, que me aceita, que acima de tudo me respeita do jeito que eu sou, que não tenta me encaixar num molde e que me ama colorida desse jeito aqui, né? Isso também é libertador como uma mulher não binária, né, uma mulher biológica não binária, porque nesse lugar que eu estive, nesses meus processos, sendo uma mulher biológica em relacionamentos heteronormativos compulsórios, muitos nomes, não? Tive pessoas que se relacionavam comigo que exigiam de mim uma definição clara ou que eu abdicasse a minha bissexualidade, que eu abdicasse a minha não binariedade. E isso é muito dolorido, porque faz parte de quem eu sou, né? Essa sou eu. Eu sou uma mulher biológica que me identifico com ambos os gêneros, feminino e masculino, bissexual. Eu tenho atração tanto por homens quanto por mulheres. E eu não preciso me forçar em caber em caixinha nenhuma e eu também não preciso me provar para ninguém. Mas me identificar e entender tudo que passa aqui e aqui é uma liberdade que eu desejo que toda pessoa que está em conflito ou esteja em conflito sinta para ter paz, paz de espírito, paz emocional, paz em infinitos sentidos. Então, é isso. Eu queria encerrar esse vídeo por aqui, deixando então um espaço aberto para reflexão e perguntas, a pergunta não é quem você deve ser, mas quem você quer ser sem medo. Eu trouxe essa frase aqui como um encerramento, porque que é tão difícil a gente aceitar que as pessoas podem existir fora das caixinhas. Então, a identificação das caixinhas, ela serve para que a gente reconheça, olha só que interessante isso aqui, mas não quer dizer que eu tenha que me limitar à caixa, né? Então, a pergunta não é quem você deve ser, mas quem você quer ser. A caixa, ela não é para te limitar, mas sim para te ajudar num processo de identificação. De novo, a pergunta não é quem você deve ser, mas quem você quer ser sem medo. Talvez tenha ficado um pouco confuso, espero que eu tenha conseguido me fazer ser entendida, porque é muito complexo a gente levantar uma bandeira, se definir, ao mesmo tempo em que a gente também quer a liberdade da não definição. Então, eu vou encerrando por aqui. Me conta se você se identificou com esse vídeo, se esse vídeo te tocou de alguma forma. Deixa aqui nos comentários, eu vou ler, eu vou gostar de saber. Se você acha que tem alguém que está precisando ouvir isso tudo que eu disse aqui, compartilha. Tudo isso ajuda o canal a crescer. E eu agradeço você que ficou até o fim. Até uma próxima. As caixinhas, elas servem pra gente olhar e falar, olha, eu caibo aqui, mas eu não preciso ficar aqui. É meio isso, na minha opinião, claro.